Você está assistindo aqui pela TV Galega Imagem da Cidade, Mesa de Bar, programa onde o blumenauense vem para contar a respeito de sua vida e sua atividade. E quem está contando a história hoje aqui é o secretário de Educação do Blumenau, Alexandre Matias. Você é mais chamado por Matias do que Alexandre, né? Ou é mais Alexandre? No começo era mais Alexandre, daí depois ficou Alexandre Matias e agora é mais Matias. Até porque tem outros Alexandre que são vereadores também, né? E começa a confundir. Então, até pelo histórico do meu pai, que poucas pessoas conhecem ele por Valdair, a maioria chama ele de Matias, então também ficou Matias. Agora, vamos à vida privada. Você casou logo quando voltou da Itália? Eu casei em 2013, desse ano. Então foram 4 anos depois da volta. Exato. Então faz bastante tempo que a gente já está... Casou com um atleta junto. Também, não? Não. Eu casei com uma amiga de infância, né, que estudou comigo na Barão. Olha só. E que depois de cada um vivenciar situações pelo mundo afora, ela morou muito tempo nos Estados Unidos, e eu retornando da Europa, então em 2013 nós nos reencontramos, começamos ali a namorar e aí não nos largamos mais. Em 2016 nasceu o nosso primeiro filho, Mateu, que fez 7 anos, e em 2018 nasceu a nossa filha, Stella, e que estão aí os dois aprontando bastante, né? Ele com 7, ela vai fazer 5. A alegria do vovô. Exatamente, a alegria da família. E ela vai fazer 5 anos, então agora no mês de maio, a razão das nossas vidas, com certeza, e a alegria. Como é que é o nome da tua esposa? Minha esposa é Fernanda. Fernanda. Um beijo, Fernanda, te amo. E como era o sobrenome dela de solteira, de família? Souza. Ela é nascida no Rio de Janeiro. É carioca. Ela veio para cá muito cedo. Então, já com 6 anos, se não me engano, ela veio a Blumenau, que a família dela era de Blumenau e morava no Rio de Janeiro. E aí nós conhecemos já na Barão, pequenos, e aí a gente alimentou uma amizade sempre, e aí depois de adultos a gente se reencontrou com outros olhos aí. É isso aí. E ela é flamenguista também, não? Flamenguista. Eu sou botafoguense, ela é flamenguista, então lá em casa, quando tem jogo do Botafogo... Mas o teu pai é flamenguista também, né? Meu pai é fluminense. Ah, fluminense? É? Fluminense. Tem uma briga em casa. É uma briga, é carioca para todo lado. Mas ela é uma mulher inteligente, viu? Ela é uma mulher muito inteligente. Eu já tenho minhas dúvidas com relação ao futebol, mas fazer o quê, né? Mas é bem interessante essa questão do futebol em casa. E agora é engraçado, por que teu pai é fluminense, por que você é Botafogo, né? Meu pai era Botafogo, a minha mãe Vasco, eu sou Flamengo desde pequenininho. E eu era flamenguista numa época que o Flamengo não ganhava nada. Eu chorava que o Flamengo perdia, né? Mas era Flamengo, até morrer com o hino do clube. Lá em casa foi porque um irmão do meu pai, ele é botafoguense roxo, e que influiu daí. Ele sempre estava presente nas nossos finais de semana e tudo mais, é um tio muito querido, e ele que fez a cabeça para virar botafoguense. Então, se hoje a gente está aí honrando as fileiras do Botafogo em função disso. O Botafogo teve uma época de glória, né? Teve uma época de glória. Já faz um tempinho, né? Mas é um time que tem muita história. Eu tenho uma neta que é botafoguense também. Ela virou Botafogo porque eu sou Flamengo e o outro avô era Vasco. Então, para não desagradar nenhum avô, ela virou Botafogo. Aí eu sempre cantava assim: Botafogo, Botafogo, campeão de 1810. Tem até uma particularidade, porque quando eu fui ser candidato a primeira vez, aí, como eu não tinha muita experiência, né, apesar de sempre acompanhar meu pai nos bastidores, mas uma coisa é você acompanhar, outra coisa é você ser o candidato. Então, chegou lá um tempo antes da eleição, sentamos à mesa com algumas pessoas mais experientes e elas me disseram: olha, tenta não entrar muito em bola dividida nas tuas conversas, né, não vai falar muito de religião, nem de futebol. Daí diz a pessoa para mim: falando isso, que time tu torces? Eu falei: Botafogo. Futebol tu pode falar, como quem diz, o Botafogo, tadinho, não faz mal para ninguém, né? Todo mundo tem mais pena do que raiva, então futebol realmente tu pode falar. Essa é uma passagem engraçada, mas que realmente o Botafogo está precisando, né, dar um choque aí. Esperamos agora que 2023 seja uma realidade diferente. Mas aquele tempo do Garrincha botava para quebrar, né? Era uma outra realidade. E é engraçado que o Garrincha foi levado para treinar no Flamengo. E o treinador do Flamengo era o Fleito Solis, aquele paraguaio.
E ele com aquelas pernas tortas dele, eu falei assim, "Usted é jogador de futebol, usted es alejado." Aí não passou no teste. Quando ele jogava contra o Flamengo, aí ele entortava, né? Ele passava, o cara caía, ele driblava de novo, driblava para lá, e fazia o gol. E fazia o gol. Se vingou do Fleito Solich assim. É isso aí. Era um craque. Olha, pena que se perdeu na cachaça também, né? Era muito ignorante também. Era muitos tempos e muito ignorante. Um grande jogador. Mas era um... É que assim, todo gênio, ele é meio criança, né? Todo gênio é meio criança. Você viu o Horácio Brown, nosso aqui, né? Era uma verdadeira criança, né? É verdade. O Telomar Florencio, você vai lá no ateliê dele, ele pisa em cima das coisas, as pinturas dele e tal, mas ele faz umas coisas que você não... Quando eu vi ele fazer aquela cadeira, a cadeira ganhou um prêmio, eu digo, pô, também só porque era o Telomar, fez uma cadeira. Aí quando eu vi a cadeira pendurada, que eu cheguei perto, não, ela não estava assim, ela estava assada. Exato. E toda feita de papelão dobrado, que é um troço de gênio mesmo, né? Mas o Telomar é uma pessoa. Uma vez ele ganhou o prêmio. Ele ganhou o prêmio, era a capa da guia telefônica. Então vinha o presidente da Telesc para entregar o prêmio. Ia lá no gabinete do prefeito, que era o Renato. Eu era chefe de gabinete do Renato. Aí eu fui lá no ateliê dele. Disse, olha, Telomar, o presidente da Telesc está vindo aí, né? Justamente para entregar um cheque, o prêmio que se ganhou, tal, papá, tem que ir lá, é quinta-feira, 4 horas da tarde. Não, beleza. Então, não apareceu. Mais que uma semana depois encontrei na rua, Telomar, você não foi lá? O cheque está lá, esperando por você. Pois é, Pipo, eu estava indo lá, mas eu passei ali perto do Budi, aqui meus amigos estavam tomando uma cervejinha ali do outro lado, me chamaram, vamos tomar uma cervejinha, eu esqueci. Meu Deus. É coisa de criança, né? Coisa de Telomar. Mas é gênio, né? É muito gênio. Você vê que o Horácio Brown, aquela vez, ele resolveu, o ano estava muito ruim, ele resolveu encerrar o ano no dia 31 de julho. Fez um Réveillon ali no chinês, e encheu de gente. Foi todo lado, saiu no New York Times, a notícia. Olha só. No Réveillon de Blumenau. Não, ele era diferente. Mas só a cabeça de um gênio, parece. Quem tem um pai crítico muito desenvolvido não pensa uma coisa dessa. Não, tu fala uma desse, os caras vão dar risada na minha cara. Né? É verdade. Mas eles fazem. Precisa ter criatividade. Então esses grandes artistas, tinha aqueles espanhóis lá, né? Salvador Dalí, o Pablo Picasso e tal. Faz uma coisa que ninguém imagina, né? Mas fica uma coisa maravilhosa. É verdade. Mas voltando para a nossa aldeia, né? Então você já tem um filho e uma filha, aí pararam com a fabricação? Por enquanto sim. Eu acho que agora é a política. Dois filhos já estão consumindo bastante tempo, né? Principalmente pela minha ausência. Né? Eu sempre digo que eu estar na política hoje é uma situação que eu jamais imaginava. Eu passei por exatamente a mesma coisa que hoje os meus filhos passam, né? Que é a ausência do pai em casa, em função dos compromissos de trabalho. Né? Meu pai na época é vereador. Imagina que naquela época não se tinha nenhum assessor, era exclusivamente o vereador para atender toda a cidade. E a ausência do meu pai eu senti bastante durante aqueles 4 anos de mandato dele. E é mais ou menos o que os meus filhos reclamam muito, né? Da minha ausência da presença física. Então eu fiquei um pouco traumatizado, entre aspas, da política em função disso, porque na minha cabeça pequena, né? Meu pai, na época que ele foi vereador, eu tinha 12 anos, 13. Então na minha cabeça era a política que tirava o meu pai dentro de casa. Sim. E sempre cresci com isso. E as pessoas, né, pelo envolvimento do meu pai, diziam... E tua mãe não reclamava? Reclamava. Pois é. Eu também, reclama, nós, em casa, nós também tínhamos uma situação de ausência e que a minha mãe teve que matar no peito, né, e criando os filhos. Ainda mais aqui, de repente você tem que ir lá no bolão, na bote, sabe? A figura do vereador é muito da presença física. Né? É muito da questão social, né? Do vereador estar próximo. As pessoas se sentem representadas quando o vereador está lá na comunidade, inserido. Não, ele quer ser amigo do vereador. Né? Exatamente. Não, é nosso amigo, então é cerveja. Né? Essa política assistencialista ainda da questão do representante, do parlamentar, né? Que foge, obviamente, da figura e da responsabilidade da essência dele, que é legislar, que é fiscalizar, mas que se não tiver esse assistencialismo, essa presença em loco, acaba infelizmente... Mas é engraçado porque assim, o eleitor, ele cobra muito do executivo, mas do legislativo ele não cobra nada.
Geralmente o eleitor não sabe nem quem que ele votou para deputado federal, deputado estadual, vereador. Principalmente na esfera estadual e federal. O vereador ele cobra mais a tua presença. Se você for lá, não pode fazer nada, mas está lá com ele, tá, né, jogando truco, jogando... E talvez o que até avançou um pouquinho agora nos últimos anos foi a questão da comunidade perceber a importância do parlamentar. Né, nós comentávamos aqui em off no começo da importância que tem um Congresso Nacional, da importância, né, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, da Assembleia Legislativa, do Estado de Santa Catarina. Todos esses poderes precisam e devem ter pessoas nos representando, buscando os nossos interesses. Senão, a gente fica à mercê e aí realmente, infelizmente ou felizmente, né, o Poder Executivo ele não consegue governar sozinho. Muitas vezes ele precisa dançar a música conforme o Legislativo toca. E aí que é o problema. Novamente vamos fazer pausa para rodarmos comerciais e voltaremos em seguida com o nosso quarto e último bloco. Então vamos falar um pouco sobre a Secretaria de Educação, que você pegou agora uma barra pesada, né? É verdade. Pegou uma barra pesada. Os nossos comerciais.